Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Resol Talks, podcast da Resolution Inteligência Humana. Eu sou Ricardo Rosarim, estou aqui para conduzir esse episódio e aqui comigo está o nosso parceiro, meu grande parceiro de jornada, Adriano Eli. Rosa, prazer estar aqui conversando contigo e conversando com os nossos convidados aí para a gente falar de um case muito especial, né? Que é o Sigit, que é o Mova lá da Bruni, né? E nós estamos recebendo aqui dois convidados, né? O Lúcio, que é diretor da Bruni, e o Matias também, que é responsável pela governança do programa. Né? Queria dar as boas-vindas para vocês aqui, pedir para vocês se apresentassem, pudesse também falar um pouquinho da Bruni, né? Para quem não conhece a Bruni, não sabe onde é que a Bruni está localizada, qual é o negócio, então sejam bem-vindos aí, prazer estar com vocês. Que maravilha. Primeiramente, agradecer o Rusa e o Adriano. É um prazer estar aqui participando desse programa. A Bruni, então, hoje está sediada em Panambi, uma empresa metalmecânica, uma empresa familiar. Então, a Bruni hoje está presente nas montadoras de diversos segmentos, no rodoviário, construção, agrícola, automotivo e também no mercado de tanques de combustível de caminhão. É uma empresa localizada, então, bem na região noroeste, no interior do estado, e tem seus desafios diários aí nessa jornada. A Bruni já tem mais de 70 anos de existência, então a gente está aí perpetuando o trabalho e gerando prosperidade para toda essa região aí. Bom dia. Primeiramente também agradecer o convite, né? A gente ficou super lisonjeado de estar participando. Eu me chamo Matias, eu sou coordenador de recursos humanos hoje na Bruni. Atuo na empresa faz 8 anos, então aí já tenho uma trajetória na empresa, entrei como estagiário. Sou também uma cria do que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui no nosso programa, né? Então, mais uma vez agradecer e espero que possa ser um bate-papo legal entre a gente aqui. Muito bom, gente, a gente está muito feliz também. E pessoal, o que a gente vai estar conversando hoje, o grande case do Mova, né, que é o programa de cargos, carreira e performance da Bruni, ele está registrado aqui no mais recente livro da Resolution, Carreiras em Movimento, escrito por mim, Ricardo, e pelo meu sócio, né, fundador da empresa, o Marcelo Simenovski. Então, a gente tem o maior orgulho aqui da literatura, porque o case da Bruni está presente e está pegando preço aqui junto no livro, né? Então, para quem tiver interesse aqui em adquirir essa literatura, praticamente em todos os marketplaces, né? Na Amazon, né? Ele está à disposição de vocês. E antes da gente embalar, antes da gente começar, Adriano, estou vendo um negócio diferente aqui na mesa, né? Deixa eu ver o que é isso aqui, cara. Para aí, tá até pesado aqui, para aí. Pô, prêmio Top Ser Humano, que bacana. A Bruni é uma empresa que, né, vem fazendo um trabalho de gestão de pessoas que tem sido premiado, né? Ontem receberam mais uma premiação. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho desse prêmio de ontem, né, e dos outros que a Bruni já conquistou e como é que vem sendo feito esse trabalho de gestão de pessoas, né, essa valorização, né? Sim. O Top Ser Humano, eu sempre brinco, para quem não conhece ou quem não é do meio do RH, que é como se fosse o Oscar do RH aqui no estado, né? Então, todo ano a gente busca estar participando desse evento, obviamente sendo premiado. A gente conseguiu isso nos últimos 6 anos. Inclusive, no ano passado, a gente ganhou o que a BRH chama de honra ao mérito, que é ganhar 5 anos consecutivos. A gente já escreveu case sobre estágio, graduação, sobre formação de líderes, sobre o modelo de BP que a gente implementou, sobre o Mova. O Mova. Exato. Uhum. E esse ano a gente escreveu o case sobre o nosso programa de diversidade, que é um programa chamado Somos, algo que a gente acredita bastante dentro da empresa. E é algo que está na nossa cultura cada vez mais. A gente vem trabalhando faz 3 anos nesse programa. Decidimos esse ano, já com resultados bem legais de evolução do trabalho, escrever o programa. Mas é mais um dos muitos programas que a gente vem fazendo nos últimos anos dentro da área de recursos humanos, mas principalmente dentro da Bruni, na mudança cultural que a gente vem fazendo aí nos últimos 5 anos. A gente tem como propósito hoje gerar prosperidade conectando pessoas e tecnologias. E desde que a gente lançou o propósito, a gente trabalha forte nos nossos 4 valores, que são pessoas, resultado, clientes e sustentabilidade. Então, o programa Somos nada mais é do que um programa que faz com que as pessoas possam ser quem elas são, de fato, no dia a dia da empresa, podendo se expressar da maneira que elas querem, se vestir da maneira que elas querem, construir uma carreira da maneira que elas querem. Então,
tá muito linkado ao que a gente acredita, tanto para a carreira, mas principalmente para a cultura da nossa empresa. Que bacana, gente. Parabéns, então, mais Obrigado, uma vez maravilha. aí, né, gente? Nós estamos gravando esse episódio em novembro de 2025, né? E então eu queria voltar e iniciar a nossa conversa lá para 2017, que foi o marco do início, né, do que hoje a gente tem consolidado, premiado pela BRH, que é o Mova. E eu queria direcionar para ti, Lúcio, então, essa questão, assim, né, já ocupava uma cadeira de diretoria naquela época, 2017, né, que pudesse trazer para a gente, assim, o que foi que motivou, né, o que estava pegando naquele momento com relação a cargos, carreira, né, performance na Bruni, né, a dor da época, né, puder resgatar para a gente aqui. Claro que sim. A vantagem de participar muito tempo na empresa é ver a história. Então, assim, eu já tenho 20 anos de Bruni, então é bastante bacana ter participado de toda a evolução e todos os movimentos que a Bruni fez. E, de fato, lá em 2017, até 2017, a gente tinha uma dor, a gente tinha uma dificuldade muito grande em relacionar a carreira das pessoas. A gente até tinha uma intenção, a gente até tinha uma ideia de movimentação de carreira interna, mas a gente não sabia de fato como estruturar. Isso aí era sempre muito a cargo da iniciativa do gestor, de uma iniciativa individual, mas se tinha uma dificuldade de a gente ter de fato um programa. As pessoas não sabiam quais seriam os potenciais dessas pessoas, aonde que elas poderiam contribuir mais, como é que seria a carreira dessas pessoas. E o Mova veio com toda essa estruturação da carreira, num programa extremamente bem montado, com bastante cuidado nisso aí, porque de fato a Bruni acredita nessa movimentação. A gente precisa que as pessoas se movimentem. Se a gente olhar lá atrás, o que de fato motivou, o cerne da motivação da mudança, é nós ganhar produtividade. A Bruni hoje, e como várias outras empresas, a gente está num mercado extremamente competitivo. Uma boa parte hoje dos players do mercado da Bruni não estão nem no Brasil. E a gente hoje, a cada dia que a Bruni abre, a gente abre com um desafio extremamente grande de conseguir competir com essa turma, sendo ela Índia, China, leste europeu, no Brasil, enfim. E a gente precisa ser mais competitivo. Para ser mais competitivo, a gente precisa de pessoas mais engajadas, pessoas com uma formação maior. E para que as pessoas tenham essa continuidade, essa prosperidade, as pessoas têm que ver uma linha de carreira. As pessoas têm que ver oportunidade dentro da empresa. Até 2017, essa oportunidade era muito trabalhada de forma individual através dos gestores. A partir do Mova, a gente conseguiu, de fato, tirar isso da gaveta e conseguir divulgar, conseguir conversar com as pessoas e as pessoas terem uma clareza e ter, ao mesmo tempo, um protagonismo da carreira. Isso é muito importante. Ainda, se a gente pegar um paralelo, ainda o Brasil está muito aquém em relação à produtividade comparado aos outros países. Tem bastante dados na literatura que o trabalhador brasileiro é menos produtivo que o trabalhador americano, alemão, enfim. Mas isso tem muito a ver com estrutura, tem muito a ver com a qualificação e tem muito a ver com a carreira que as pessoas fazem dentro da empresa. A gente precisa que as pessoas, a gente incentiva, a gente quer muito que as pessoas se desenvolvam. E esse desenvolvimento é, de fato, transformar a vida das pessoas e transformar a vida das empresas. O Matias lembrou do nosso propósito, né, que é gerar prosperidade conectando pessoas e tecnologia. E a segunda frase que a gente tem que é o seguinte: a tecnologia hoje está disponível. A tecnologia hoje, as empresas tendo recurso, tendo disponibilidade de dinheiro, as pessoas vão lá e vão comprar a tecnologia. Mas uma clareza muito grande que a gente tem é o que a gente faz com essa tecnologia. Como é que a gente usa essa tecnologia para ser mais produtivo, para gerar prosperidade para sócios, acionistas, para as pessoas, para a região, para os funcionários, para toda a comunidade. Eu acho que esse é um ponto bacana, né, pessoal? No caso, na fala do Lúcio aí, porque a gente está falando de business, né? A gente está falando de
programa de carreira, cargos e performance, né? Mas que tem, né? Tem um viés de produtividade, tem um viés de competitividade, né? E eu acho que isso é um valor grande, né? Porque não é só uma iniciativa de recursos humanos, vamos dizer assim, né? Mas aí, José, eu acho que aí é a mudança. O entendimento da Bruning de enxergar que isso não é uma ferramenta de RH, não, isso está linkado ao negócio. Isso está linkado ao planejamento estratégico, isso está linkado ao que a Bruning quer ser para frente. À medida que a gente consegue conectar isso, a gente dá sentido às coisas e as coisas ganham mais tanto velocidade como percepção dentro de casa. Né? Eu queria colocar para o Adriano uma pergunta, né? O Adriano está aqui conduzindo o nosso... Vale também pergunta para o Adriano. Vale. E eu vou perguntar para ele também na questão de... Porque ele como participante, ele como consultor da Resolution lá em 2017, né? O que tu, assim, Adriano, o que tu percebeu da Bruning, né? Nas primeiras conversas, nas primeiras modelagens do que hoje é o Mova, né? Tem algo assim que te chamou a atenção na comparação com outros projetos conduzidos pela Resolution? Teve um ponto que me chamou a atenção na conversa com a Bruning, já foi no momento da prospecção do projeto, assim, das tratativas iniciais. A Bruning já tinha os processos, né? Já tinham cargos definidos, já tinha tabela, política, mas quando a gente conversou na época, assim, estava muito clara a necessidade de revisar o que já tinha, né? Eu acho que talvez por essa clareza estratégica, assim, de, olha, esse trabalho ele existe, mas ele precisa ser melhor. A gente precisa ter mais produtividade, mais pessoas engajadas, né? Então, me chamou a atenção, assim, da certeza, né? De, precisamos fazer o trabalho. Né? Então, acho que foi o primeiro ponto, isso já no momento de proposta, né? E no momento da modelagem, quando a gente conversou com as lideranças, a gente fez também uma definição das competências essenciais, né? com as principais lideranças, com o grupo. Eu me lembro assim que se falava muito assim, bom, precisamos ter uma carreira técnica mais clara para as pessoas poderem enxergar o crescimento. Né? E isso não estava tão organizado naquela época, naquele momento. E quando a gente foi fazer a modelagem, desenhar a estrutura do Mova, né? de carreira, esse acho que foi um debate que ele levou bastante tempo, assim, a gente teve que aprofundar bastante, fazer com cuidado, né, assim, de acordo com a cultura, mas de definir posições técnicas ali e um crescimento, né, que ele já existia de forma mais natural, mais orgânica, mas ali precisava, naquele momento, a Bruning precisava dessa visibilidade para as pessoas, né, em termos de estrutura, de ter uma carreira técnica, né. E a gente vai passar por diferentes áreas do negócio, debater, e a gente fez isso, e isso foi um trabalho realmente assim que a gente precisou fazer várias conversas, vários debates. Tem áreas que a carreira técnica ela acaba sendo maior, outras menores, e lá com a Bruning a gente foi, né, área a área, assim, fazendo essa construção, esse debate. A gente, na definição do modelo de carreira em X, ali a gente tem os grupos ocupacionais, né, são os grupos de cargo, e a gente teve que fazer uma modelagem inicial, a gente foi fazendo um mapeamento, foi debatendo. Por vezes a gente aumentou a carreira, por vezes a gente diminuiu, né? Porque a gente tinha que desenhar uma carreira que ela fosse muito aderente ao negócio e às áreas, né? E a gente precisava entender muito, conversando com cada liderança, olhando cada processo. Então, dá para perceber assim, a abertura que se tinha no momento da Bruning, a necessidade estratégica, as lideranças comprando assim, estavam vibrando com o projeto acontecendo, porque eles enxergavam como isso ia apoiar, né, o papel da liderança, como isso ia apoiar o negócio, né? E, sem dúvida, as pessoas, né? Porque os colaboradores que vão chegando, a partir do momento que eles enxergam uma estrutura e um crescimento, aquilo gera na pessoa um desejo, né, de estar ali dentro, de permanecer, de saber que vai crescer. O Matias, como ele mesmo falou, né, ele é cria desse trabalho, então o Matias, até também aproveitando para te perguntar, Matias, como é que tu, naquele momento, acho que tu entrou na Bruning mais ou menos nessa época, como é que tu visualizou aquilo, como que aquilo te ajudou, né, para te pensar a tua carreira, o teu crescimento ali dentro? Sim. Acho que o Lúcio tocou num ponto importante que era como era feito até aquela época, né? Eu entrei em 2018 na empresa, o Mova tinha um ano aí, vamos considerar se a gente pegar o ano de 2017. Eu sou formado em engenharia de produção, hoje trabalho com RH, mas a minha formação é engenharia de produção. Quando eu entrei, obviamente eu entrei numa área muito linkada ao que eu estudava, o que eu fazia, que era basicamente melhoria contínua. Eu entrei bem na época que a Bruning estava implementando o SAP,
pude ter contato com diversas áreas nesse processo, que também me facilitou assim meu trânsito entre as áreas, mas o que eu já notava desde o início é uma empresa bem diferente, normalmente quando a gente compara em relação a empresas do mesmo tamanho, né? A Bruni hoje está aí com 2.700 pessoas, mais ou menos, flutua entre 2.500 a 3.300 pessoas, dependendo da época do ano, do mercado, enfim. Mas normalmente nessas empresas a gente já tem um by the book assim, pronto em RH. Ó, faz assim, vai por ali, vai por lá. Na Bruni a gente tem uma capacidade grande, uma possibilidade de criar as coisas. Na carreira é a mesma coisa. O que eu notei quando eu entrei é assim, cara, eu posso transitar bastante aqui dentro dessa empresa. Eu posso ir para qualquer outra área. Inclusive foi um movimento que eu fiz 4 anos depois, quando eu vim para o RH. Mas naquela época isso, de fato, era muito linkado ao meu gestor ou à minha gestora. Quão aberto ou quão aberta ela era para essa conversa. A gente sabe que tem muitas pessoas gestoras que, eu nem vou dar muita possibilidade para esse cara porque ele está desempenhando bem aqui, eu não quero vender ele para uma outra área. Mas na época, quando eu entrei, eu já notava bastante isso. Então, eu pude surfar essa onda da Bruni já com o Mova. Eu não peguei a Bruni, que nem o Lúcio contou, já que ele tem 20 anos de casa, essa é quase a minha idade, né? Eu já peguei a onda da Bruni com o Mova. Então, isso para mim me facilitou bastante. Tenho certeza que facilita a vida de todo mundo hoje, quando de fato a gente abre em qualquer local, a gente tem todos os cargos, todos os grades, qual que são as linhas de oportunidade de cada uma das áreas, mas principalmente quando a gente tem abertura para dialogar com as pessoas que nos ajudam a tomar essa decisão, que são a nossa gestão, os nossos pares. Então, acho que quando eu entrei, eu já pude encontrar uma empresa começando a surfar essa onda. Hoje, 8 anos depois, né, do início do Mova, já é bem diferente, assim, é muito mais fluido a maneira que acontece a carreira, mas naquela época eu já entrei surfando um pouquinho da vibe do Mova, assim, que é uma vibe que eu, obviamente, sou suspeito a falar, né? Tem um colateral desse trabalho que o Matias falou, que é a complementariedade. Assim, hoje a gente está surfando uma segunda onda do Mova, que é de fato isso, é assim, as pessoas transitar em outras áreas, obviamente respeitando competência, fazendo todo a análise de perfil, mas a complementariedade é muito importante, porque isso aí vai potencializar, no final vai potencializar o negócio. O entendimento de todas as partes, o entendimento do contexto todo, com certeza vai fazer a pessoa performar melhor, porque de fato ela conhece todo o contexto. A gente não é que não acredita mais, mas a gente tem certeza que é o seguinte: quanto mais transição a pessoa fizer, quanto mais áreas a pessoa passar dentro de qualquer empresa, ou no caso da Bruni, com certeza ela vai estar mais preparada, porque sempre ela vai olhar o outro lado da moeda, ela vai conhecer melhor os processos, ela vai entender muito mais, e com certeza isso vai direcionar muito melhor ao negócio, que é o nosso maior interesse, que de fato é nós estar muito bem orientado ao negócio. Acho que o Lúcio deixou, né, Adriano, agora uma pitadinha aí de surfando uma segunda onda, né? E a gente usa uma expressão bem corriqueira na Resolution, que muitas vezes o cliente, possivelmente hoje, olhando para trás, né, lá em 2017, o que a Resolution fez em conjunto com você nessa parceria, a gente usa a expressão da terraplanagem, né? Porque às vezes a empresa, ainda mais, né, uma empresa característica familiar, né, elaborando governança dos seus processos, né? Então, quando você precisa entrar nesse assunto dos cargos, das carreiras, tem que criar uma base, né, para que essa base seja firme, né, na hora de pisar lá em cima, né? Essa segunda onda, ela que hoje caracteriza até o Mova 2.0, né? Quando o Mova foi criado, a gente não sabia que seria 1.0, né? Hoje a gente sabe, né, 2.0. que é o 2.0, ele está batizado como 2.0, e quem sabe, né, novas versões. Mas isso tem a ver também, né, com alinhar o modelo, dar manutenção no modelo a partir dos movimentos que a empresa também está fazendo enquanto estrutura. Então, eu gostaria até, Matias, que pudesse resgatar, e eu acho que a gente está falando aí de 2021, né, 2021/22, né, de que essa atualização ela era necessária, preserva essa terraplanagem, mas constrói outros elementos. Claro, né? Que elementos foram esses? Que abordagem
foi feita a partir do Mova 2.0, Sim, então. sim. Eu acho que muito se fala em qualquer lugar que a gente vai olhar, ler ou conversar com o RH, do RH de fato ser um RH estratégico, né? Sempre tem aquele papo, como que eu faço para o meu RH ser estratégico? Eu sempre respondo que é atendendo às necessidades do negócio. E aí na Bruni a gente é muito guiado a isso, tanto que o Adriano comentou sobre as nossas core competencies lá, né? Tem uma delas é gerar resultados. Então, em 2021, a Bruni, analisando o negócio, o futuro, decidiu dividir a empresa em unidades de negócio. Então, até em 2021, a gente ainda temos só um CNPJ, mas éramos uma empresa e o resultado ele não era fatiado em relação às unidades que a gente tinha. Então, lá em 2021, depois de várias conversas, foi decidido, então, dividir a Bruni em unidades de negócio. Hoje a gente tem 5 unidades de negócio. E essas unidades de negócio tinham um objetivo grande, que era tornar a empresa uma empresa mais ágil. Então, assim, como que eu, num mercado muito competitivo, que nem o Lúcio comentou antes, como que eu consigo ser mais ágil e ser mais competitivo perante o mercado? Aí, a partir disso, surgiu o projeto de transformação, na época que a gente chamou. E o que a gente, quanto remuneração, obviamente com base nisso que eu falei, foi notando cara, nós precisamos nos mexer. O Mova 1.0 está ficando para trás, assim, o negócio está pedindo mais velocidade, está pedindo mais agilidade na carreira das pessoas, nas movimentações, nas possibilidades. O mercado cada vez mais aquecido pós-pandemia também nós acabávamos ficando parados em relação a algumas coisas. Então aí a gente reestruturou o Mova pensando no Mova 2.0, num intuito de tornar a empresa uma empresa mais ágil. Obviamente isso também gera uma necessidade, essa competitividade gera uma necessidade de fazer com que a empresa seja também uma empresa mais atrativa. O Lúcio falou da região noroeste do estado, né? Para nós parece normal falar isso, vocês também visitam lá com bastante frequência, mas eu sou da região central do estado. Eu não conhecia a região noroeste antes de ir para Bruni. E tem muitas pessoas que não conhecem. Então, como que eu torno a empresa uma empresa mais atrativa para as pessoas de fora também, além, obviamente, das pessoas que estão internamente conosco? Foi aí que o Mova 2.0 surgiu. Então, hoje, se a gente for analisar tudo que a gente construiu, tanto no Mova 1.0 quanto no 2.0, a gente nota que as pessoas são os nossos principais clientes e as pessoas nos dão os melhores feedbacks em relação ao que fazer quanto à carreira dentro da empresa. No momento em que eu não atendo a necessidade e, obviamente, o que as pessoas querem dentro da empresa quanto carreira, eu tenho que dar uma repaginada. Foi isso que a gente fez em 2022, assim, quando a gente construiu o Mova 2.0, né, e lançou. E vem dando muito certo até agora, mas logo acho que vai pintar um 3.0 aí. Vem aí, nova versão. A coisa mais certa é que vem. A gente precisa mudar, a gente precisa continuar essa jornada. Né? Uhum. Porque o negócio, de fato, que nem o Matias falou, hoje tem 5 unidades e eu diria que nós estamos ensaiando uma 6ª unidade. Vai mudar. E essa 6ª unidade, ela é bem diferente da 5. E aí vai exigir, cara, como é que a gente encaixa? Como é que a gente olha? Como é que a gente olha na base para também não desfazer e bem pelo contrário, construir em cima do que está, melhorar o que está sendo feito, adequar o que está sendo feito para impulsionar. Uhum. Eu acho que acho que é bacana quando tu falaste, Rosa, da base e a firmeza do propósito também não acreditar na base. Uhum. À medida que a gente fica trocando ou não acredita ou não patrocina esse início, porque nem tudo são flores, né? Tem aquele período normal de transição, de acomodação, das coisas começarem a engrenar. Normalmente, se as empresas não conseguem vencer essa curva, implementa, retira, volta, e aí de fato não consegue chegar no que a gente vem conseguindo chegar nos últimos anos, que é de fato olhar para trás e conseguir olhar o programa de fato, os impactos, enfim. Né? Dá para perceber como o Mova está conectado com o negócio, né? Total. Porque, então, na fala de vocês e a própria evolução do Mova, né, vai acompanhando os movimentos do negócio, né? Então, a questão da criação das unidades de negócio, né? Como é que a carreira se comporta a partir disso, como é que as pessoas podem se movimentar internamente, né? Sim. E agora tu está falando, né, Lúcio, estamos pensando talvez numa 6ª unidade de negócio, né? Uhum. Então, dá para perceber assim como o Mova está ganhando maturidade, mas porque ele está conectado com o movimento de negócio também, né? Total.
Então, e já são 8 anos, né? Então, a gente trabalha com esses projetos, a gente sabe que nem todo trabalho ele consegue ter uma longevidade tão longa, né? Sendo redundante um pouco, mas porque às vezes a gente perde a mão assim do trabalho, né? Porque a empresa quando contrata, ela contrata por uma motivação principal, né? Ou precisa ganhar produtividade, ou precisa resolver questões salariais, ou precisa dar mais visibilidade de carreira. Mas aí passa um primeiro ano, um segundo, nem tudo são flores, algumas coisas se resolvem, outras não se resolvem. Às vezes algumas tomadas de decisões, elas até contrariam, né, o próprio programa, né? E aí quando a gente consegue manter ele assim, né, ter uma governança forte, manter ele vinculado com o negócio, ele vai ganhando longevidade, vai ganhando força, ele vai se reinventando, né? Então é bacana de ver assim que o Mova eu acho que talvez esse seja se alguém perguntar qual é a receita, né, de longevidade ou qual é o fator crítico de sucesso, eu diria assim, né, como comentou, né, é atender as necessidades do negócio, né, ou aproximar ele o máximo ali para ele conseguir ele ter essa pertinência, né? Exato, eu acho que o modelo em si não pode jogar contra o negócio, ó. Ele tem que impulsionar o negócio, né? Mas tu comentaste um pouquinho de receita. Eu acho que isso que eu comentei é fato, mas principalmente eu dando o meu relato, né? Entrei no RH faz 4 anos e meio. O que eu notava no Mova 1.0 para o Mova 2.0 de grande diferença assim, é o como a gente dá transparência para o processo. A gente mudou bastante nos últimos 4, 5 anos nesse quesito. Assim. O quanto a gente trata a remuneração como algo mais natural, quanto a gente fala sobre dinheiro na empresa. A gente costuma dizer que gerar prosperidade são 3 fatores, mas um deles é ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro por parte da empresa, por minha parte, por parte da comunidade, por parte de todas as pessoas envolvidas com a empresa. Remuneração faz parte disso. Assim, quando a gente toca no bolso da pessoa, é um fator muito sensível, né? O Rusa, quando ia lá, sempre nós brincávamos, assim, não é o maior fator de engajamento, mas de desengajamento ele começa puxando à frente, assim. Então a gente está muito mais transparente nos últimos anos em relação à remuneração. Inclusive participei de um curso da Resolution agora nos últimos dias aqui em Porto Alegre, onde a gente falou bastante sobre isso, a importância de ser transparente e as pessoas saberem qual é o jogo que elas estão jogando. Hoje eu posso afirmar na Bruning, como representante do RH, que isso está disposto de uma maneira bem transparente para todas as pessoas. Acho que a inversão do jogo é dar o direcionamento, dar o protagonismo às pessoas. No passado era... o gestor teria esse protagonismo, mas a inversão que a gente fez cara, tá aqui, tem vaga, tem disponibilidade, tem treinamento, tem possibilidade de movimentação e a pessoa é convidada, vamos lá, planeja a tua carreira, pensa a tua carreira. Obviamente, conforme vai se graduando, vai crescendo a carreira, tem as suas responsabilidades, que é a conexão com o negócio lá no final, que é o seguinte, para melhorar, para ganhar mais, tem que entregar mais, isso é a coisa mais de praxe. Né? Mas, de fato, isso está muito claro, não é mais um tema de discussão, não é um tema... No passado, era um tema muito, muito ruim de a gente conversar na empresa, porque, de fato, não tinha essa clareza. Aí os fantasmas normalmente começam a ficar maiores, as lendas começam a ficar enormes e aí isso gera um desgaste. Né? À medida que a gente logo colocou o Mova, eu me lembro, nos primeiros impactos era assim, tá, agora é comigo então, é contigo. Assim, precisa, o que tu quer? Onde é que tu quer chegar? O que tu quer fazer? Qual é teu sonho? Qual é teu objetivo profissional? E aí a pessoa começa a se auto-perceber que assim, eu preciso também dar minha colaboração, né? Eu sempre penso que o negócio, essa trilha de carreira é 33% de cada um. 33% do gestor, 33% da empresa e 33% da pessoa. Assim, precisa ter esse alinhamento para o negócio ir para frente. Tem uma dependência ainda da pessoa dela assumir o protagonismo, né? Para chegar nos objetivos que ela queira. Se os 33% da empresa, né, enquanto gestão de pessoas, é ter as ferramentas, trazer a governança, né? Manter o sistema vivo em movimento. Sim, né? Exatamente. O da pessoa como protagonista. E eu queria pegar os 33% assim, da liderança. Né? E aí, de novo, o Adriano acompanhou bastante essa jornada. Né?
2017, Lúcio, né, na qualidade de sponsor, um dos sponsors do projeto como diretor, né, 2017 para cá, 2025, né? Tu enxerga uma evolução assim nessa função liderança, os líderes Bruning daquele momento para cá? E aí, claro, eu não estou me referindo apenas ao Mova, né? Sim, E assim a todos os movimentos, inclusive mais um premiado aqui reconhecido, né? Como é que tu olharia para aquela liderança 2017? Como é que tu olha para ela agora, né? No momento que a gente está vivendo? Isso sem dúvida, assim, a evolução da liderança, e aí eu pego liderança, líder de fábrica, coordenação, gerência, é uma evolução enorme. Se nós pensarmos lá em 2017, não vou errar muito aqui, mas pegar um grupo de coordenadores, nós teríamos vários coordenadores que não teriam nem graduação completa. Hoje, 100% dos coordenadores têm graduação completa, inclusive vários deles já com MBA, com até mestrado, com algumas coisas a mais. E, de fato, essa questão da qualificação é pensando e orientado, que é o seguinte: a gente precisa ser mais produtivo, a gente precisa trazer mais resultado para o negócio e, com isso, a gente precisa de pessoas melhores. A nossa liderança no passado, lá nas primeiras formatações, normalmente as escolhas lá, quando eu entrei na Bruni, era quem que conhece o processo. O fulano conhece o processo. Não, então ele, daqui para frente, ele vai ser o líder. E ali foi um erro absurdo nosso, porque a pessoa, às vezes, a maioria das vezes, nós perdemos um excelente operador para ter um líder muito ruim, porque ele não tinha perfil. Aí tinha todos os outros problemas nossos, né? Porque até então, bem lá no passado, a gente enxergava um RH desconectado com o negócio. Assim, a gente achava que o RH era mais uma área. A hora que a gente conecta o RH e conecta a engenharia, conecta todas as áreas hoje na Bruni, a gente busca essa conexão com o negócio, todas as iniciativas começam a fazer muito mais sentido. Começam a ganhar muito mais força, começam a ganhar muito mais protagonismo, porque deixa de ser escolha, eu faço isso ou aquilo. Não, faz os dois. Porque os dois são necessários a gente fazer, né? Então, a qualificação, sem dúvida nenhuma, a evolução da liderança. A gente tem aí, um programa que a gente chama de Camisa 10, tem mais um programa de desenvolvimento da liderança que a gente chama do PDL, e a gente faz esses eventos, treinamentos anualmente, e a gente investe bastante nisso, porque a gente acredita de fato que a gente precisa fazer esse processo continuamente. E aí eu entro na firmeza de propósito, que não adianta fazer um ano e agora resolveu e daqui 5 anos eu volto. Não. Aí a musculatura se foi, né? Exatamente. Tem um traço assim que a gente percebe quando conversa com a liderança da Bruni, quando está fazendo um trabalho lá, e eu queria que tu explorasse um pouquinho isso, Matias, que é essa capacidade da liderança de dialogar mesmo, de conversar, né, com os seus liderados. A gente, quando está fazendo algum trabalho lá de melhoria de processo e tal, a gente percebe assim como os líderes dominam, como eles querem, né, e como eles vão nas ferramentas, no processo, e discutem e querem entender mais. E eu acho que isso foi uma das evoluções aí do 2.0. Eu queria que tu pudesse falar um pouquinho, Matias, dessa questão que vocês têm isso estabelecido, né, os diálogos de carreira, de performance. Sim. Como é que isso vem evoluindo, assim, porque para quem chega lá e olha um líder da Bruni, percebe que esse desenvolvimento, essa capacidade que ele tem, é um desenvolvimento dele individual, mas algo que ele já recebeu, né? Ele, enquanto não era líder, ele já estava modelando ali o comportamento dele, a visão, porque ele já estava recebendo aquilo de alguma forma. Eu percebo que isso é um traço assim que os líderes que chegam, eles já chegam, né, com uma condição boa de iniciar esse processo, né? Sim. O Lu sempre usa uma frase que às vezes eu não gosto, mas às vezes eu gosto, que é que a régua da Bruni é bastante alta. E, de fato, é assim. Se a gente for analisar a liderança, principalmente, até em pesquisas salariais, a gente acaba comparando muitas vezes com supervisores e supervisoras de outras empresas. Porque a liderança da Bruni tem uma complexidade alta e ela exige que a pessoa, de fato, seja uma pessoa assim. Acho que do Mova 1.0 para o Mova 2.0, quando a gente pensou, isso que o Lúcio falou era muito fato. Assim, o RH era, de certa forma, distante do fim da empresa, que é a produção. Então, se nós formos pegar hoje, vou arredondar para 3.000 pessoas, 2.000 estão no chão de fábrica
e 1.000 pessoas estão no administrativo. Então, a maior parte das pessoas estão no chão de fábrica. A maior parte dos líderes, consequentemente, também está no chão de fábrica. Como que eu me aproximo dessas pessoas, né? Eu dividi a empresa em 5 unidades, isso foi acontecendo, as carreiras mudaram. Antes eu respondia por uma área administrativa e agora do nada eu entrei para dentro de uma unidade. Opa, mas cadê a minha linhazinha, aquela reta que é comum? Eu sou analista, depois sênior, depois coordenador daquela área, depois gerente, mas agora eu tenho que ser analista, daí eu tenho que ir para uma outra área para virar sênior, e depois eu volto para essa. Como que isso funciona? Então, acho que isso mudou bastante. Então, a gente exigiu mais das pessoas. Aí, o que a gente, obviamente, fez? Investiu mais pesado na capacitação da liderança. Então, esses programas que o Lúcio comentou antes, eles já existiam, de certa forma, para trás, com outros nomes, mas muitas vezes não com uma sequência que deveria. E nos últimos anos, a gente acabou dando uma sequência necessária para isso. Então, quando a gente virou lá em 2021 as unidades, começamos em 2022, dentro do RH a gente fez a implementação do modelo de Business Partner, que é um capítulo da história do RH bem importante, porque obviamente isso muda o jeito que as pessoas enxergam o RH, mas principalmente o nosso jeito de atender as pessoas, e é isso colocando numa posição muito mais humilde, assim, cara, estou aqui para te atender quanto negócio. E isso fez com que a gente tivesse que olhar para o líder de uma maneira diferente também. Então, dentro do Camisa 10, a gente revisitou várias coisas com a liderança, mas muito pautado nas nossas políticas. Então, a gente revisitou mais de 31 políticas na empresa, com um olhar sempre assim, cara, como que eu ajudo a liderança com essa política? E não ao contrário, como era no passado, de como eu me ajudo com essa política. Assim, entra alguém na área da RH, olha a política, sabe como fazer o processo. Bom, mas isso é gestão do conhecimento, é outra coisa. Agora, como eu entrego para o líder uma ferramenta que facilite a vida dele? Então, nos últimos anos, a gente vem sempre nessa batida. Como facilitar a vida da liderança quanto RH? Então, as nossas ações são muito pautadas nessa frase. Assim, o que estou facilitando ou estou prejudicando? Assim? Se o cara está toda hora na minha sala para ver problema, tem alguma coisa errada. Ele não deveria estar lá toda hora, por mais que a gente receba as pessoas super de boa no RH. Então, a gente capacitou muito a liderança em todas as políticas, processos, desde como eu faço um processo de atração e seleção mais humanizado, que é a porta de entrada das pessoas. Então, de nada adianta eu vender um prêmio ali, um programa Somos, diversidade, e eu chegar e fazer uma pergunta totalmente preconceituosa na entrevista para o cara. Assim, eu não estou conseguindo dar o exemplo daquilo que eu tô vendendo. E assim, para outras coisas. Remuneração, obviamente, entrou muito aí. Se eu for pegar aí nos últimos 3 anos, a gente, com certeza, anualmente vem fazendo treinamentos de remuneração com as pessoas da empresa, mas principalmente as pessoas gestoras. No passado era assim, qual é a minha faixa? Vai lá com o Matias no RH, que ele vai te dizer lá do baú dele lá, que ele vai sacar uma folha secreta e vai comentar. Hoje, assim, qual que é a minha faixa? Cara, fala com o teu gestor. O gestor não sabe. Bom, ele vai perguntar para o coordenador, que vai saber, senão ele vai perguntar para o RH. O RH, não, está aqui, eu falo com o cara lá. Conversa, dialoga. A partir disso, a gente foi evoluindo bastante. Aí tem um capítulo na história que é a criação dos diálogos que tu comentaste, né? A Bruni sempre investiu bastante em análise de performance, gestão da performance, mas, como eu falei, se eu quero ser mais ágil, eu não posso ter um processo moroso. Para isso, a gente, então, deixou de fazer a avaliação de prontidão que a gente fazia antes, onde a gente avaliava todas as competências de um cargo, que às vezes eram, 20 competências. Então, tu imagina para um líder lá no chão de fábrica sentar com um operador e avaliar 20 competências. O cara não lembra da 5ª competência que ele está comentando já. A gente implementou os diálogos e os diálogos hoje funcionam, tem uma adesão sensacional, aí quando eu falo sensacional para dar números é mais de 90%, das pessoas fazendo os diálogos. Então, 3 vezes no ano, no mínimo, o líder é obrigado a sentar com a pessoa liderada e dialogar com ela sobre a carreira dela. Ele tem protagonismo em escolher as coisas que ele quer desenvolver com aquela pessoa. Ele tem o protagonismo em combinar as coisas que ele quer combinar. Então, cara, olha, as metas que eu vou te cobrar com mais afinco esse ano são essas, essas e essas. E o que a gente vai combinar de competências comportamentais para te desenvolver é isso. Gostaria, sei lá, que tu fizesse um curso, que tu visitasse um cliente. Várias coisas que aí, obviamente, vai da capacidade da liderança conseguir fazer. Se eu não tenho uma capacidade legal na liderança, eu crio um processo e ele acaba naufragando. Então, a gente cuidou muito para criar um processo legal, um processo fluido, mas também dar ferramentas para a liderança. Porque se as duas coisas não andarem juntas, a gente queima o processo
ou queima a liderança, que já aconteceu várias vezes. Então é mais ou menos isso que está por trás dos diálogos, né? Que é uma ferramenta que a gente se orgulha bastante em ter construído em conjunto. E legal, e aí para quem está nos assistindo aqui, fica a dica, né? Muito do que o Matias falou e que está embutido no Mova 2.0 é o conceito de movimento, de fluidez, né? Porque a gente já não consegue imaginar, né, um mundo do trabalho que não tenha esses componentes, né? Sem dúvida. Que desconstrói um pouco o que a gente chama lá do Dia Internacional da Avaliação, né? Certo? Então, a gente fica muito orgulhoso também em enxergar que isso está, né? E, claro, o Mova 3.0 lá na frente possivelmente vai trazer mais melhorias aí no processo. Eu queria voltar para o Lúcio aqui, né? Porque é transformação, né? Você sair de modelos, né? Fazer a primeira onda, fazer uma segunda edição dessa segunda onda, né? É cultura, é desenvolvimento de lideranças, como vocês estão falando, e assim por diante. Teve um momento assim, Lúcio, vamos ver, puxando pela memória, que tu possa ter percebido assim, puxa, o Mova não é mais projeto, o Mova é cultura, a partir de algum episódio, alguma coisa assim que possa ter acontecido no meio dessa caminhada, que materializou assim, né, toda essa transformação. Eu me chamou a atenção, e aí, de alguns movimentos internos que tiveram, Rosa, de movimentos não naturais, lógicos, de fato de mudança total de carreira. Assim, teve pessoas que estavam extremamente numa linha técnica e fizeram uma transição de carreira enorme. Aquilo ali, naquele momento assim de ver e não foi uma pessoa, foi algumas pessoas. Ali eu senti assim, o negócio deu certo e virou cultura. Não é mais um programa, não é mais... Aquilo ali as pessoas estão vendo de fato a existência dentro da cultura da Bruni, entendeu? Eu acho que para mim esse é o negócio mais impactante. Que no passado era meio a carreira sempre... Se eu estou na área técnica, eu vou na área técnica até o final. Se eu estou na carreira de gestão, é a gestão que vai. E essa movimentação não natural, poxa, é um aprofundamento das pessoas de olhar a carreira, de planejar a carreira, de pensar o que elas querem para a vida delas e fazer esse movimento, sabe? Ser protagonista desse movimento. Isso foi muito, muito bacana, porque de fato a gente olha isso aí como, não é mais projeto, já é cultura, né? A necessidade nossa de mudança é latente. O nosso mercado muda todos os dias, toda hora. A gente precisa, por isso que eu brinquei antes do Mova 3.0, com certeza vai ter. É preciso ter. Uma coisa que a gente imagina que não vá se movimentar, a gente no mínimo tem que... será que está certo? Será que a gente não ficou já para trás e aí a gente perdeu a base? A coisa que a gente mais tem certeza hoje que a Bruni se movimenta, e a Bruni tem muita mudança. Essa mudança das unidades de negócio que o Matias comentou, dessa redivisão da empresa, essa forma diferente de interação. A gente usou o Mova, usou todas as linhas de carreira para fazer essa transição, para fazer essas acomodações e para também orientar a forma de trabalhar dentro das unidades de negócio. Então, aí que eu volto lá, aquele gancho é assim, tem base. Tem base, não vamos repensar tudo. Não, cara, está aqui, tem a base. Essa é a base que a Bruni opera, essa é a base que a Bruni tem estabelecida. Senão a gente entra na retórica de ficar querendo, mas será que é isso? Tenta inventar outra coisa, Não, calma aí, cara, está funcionando, vamos seguir nisso, né? E aí aquela firmeza de propósito para a gente manter isso de pé e, obviamente, e com a necessidade de revisões, mas antes de fazer qualquer revisão, de nós sentar, de nós questionar, de nós conversarmos sobre, entendeu? Não ser mudança por si só. Essa forma do RH nos últimos anos de atender as unidades de negócio, dos business partners, é uma mudança significativa.
A forma da engenharia antes, que ela estava toda ela centralizada, e aí descentralizar a engenharia dentro das unidades e ter mais a engenharia corporativa, pô, é uma mudança grande. É uma mudança... Você quebra um modelo mental, né? Exatamente. E são mudanças que levam anos, né? Ela não está falando de uma mudança assim, de muda a estrutura e está resolvido quando implantou, né? A empresa precisa operar naquele modelo, as pessoas precisam entender, a gente precisa ver o que precisa melhorar, né? Olhando assim, escutando vocês e pensando no case do Mova na Bruni, né? O que dá para perceber assim, um patrocínio muito forte da direção, assim, né? Enquanto propósito, né? do programa. Dá para perceber também um RH forte no sentido do domínio técnico, né? Um aspecto que a gente dá para perceber a evolução são essas questões das movimentações que não são naturais. Como é que a gente pode entender isso? Assim, que não são dentro da área, né? Porque eu acho que isso é um movimento, assim, quando um programa desse ele ganha maturidade. Porque a carreira natural, a tendência natural é que eu cresça na área onde eu estou, né? Eu vou sair ali de assistente para analista, de analista para um especialista, para um coordenador, né? Faça aquele caminho natural, lógico ali, né? E a gente tem uma empresa, né, em que ela permite, né, e que ela convive com esses movimentos laterais, né, e estimula isso. Isso é um segundo passo. E esse, para mim, é um fator de sucesso dentro do Mova na Bruni, porque nos outros projetos que a gente trabalha, os clientes, eles é realmente isso, demoram um tempo para chegar nesse ponto. E às vezes nem chega nesse ponto, né? E o desejo lá no início é assim, poxa, como é que eu faço, né? Eu posso divulgar as estruturas para todo mundo dentro da empresa? A gente sempre diz assim, bom, vamos dar o passo conforme, né? Conforme o tamanho da nossa perna, conforme a nossa cultura, né? Será que o primeiro movimento de lançamento de um programa é divulgar toda a estrutura? Ou vamos primeiro tornar consciente para as pessoas a estrutura ou o caminho dentro da sua área? Depois, num segundo momento, divulgar toda a estrutura? E a Bruni, ela nunca teve esse medo, né? Nunca teve, assim, esse receio de, assim, não, nós queremos mais, né? Claro, cada coisa ao seu tempo, né? Não vamos também atropelar. Mas fazer, e a gente percebe isso em vocês hoje, assim, de, olha, vamos construir o hoje, mas vamos olhar o amanhã, né? E eu acho que sempre fazer isso de forma muito responsável. Aí vem as divisões dos 30, dos 1/3, né? O que é do colaborador, o que é da pessoa, o que é da liderança direta, o que é da empresa, né? Sempre fortalecendo os três, né? Para que daí a carreira ela vai acontecer quando cada um faz a sua parte, né? Quando a pessoa tem a clareza lá, o seu protagonismo, quando a liderança consegue apoiar, consegue sustentar, e quando a empresa diz assim, não, pode fazer o movimento, né? É importante. Nessas mudanças, Adriano, a gente teve alguns exemplos assim de conseguir observar um potencial enorme na pessoa que fez a mudança nessa nova área que a gente nem imaginava. Porque assim a vida inteira essa pessoa teve um viés, vou pegar um exemplo técnico, essa pessoa fez uma virada para a gestão, para o negócio e está performando que nós não imaginava que iria performar tão bem a internet. Então, poxa, quanto... E aí acende aquela chama em nós, assim, quanto que a gente está perdendo e quanto que a gente pode ganhar com essas movimentações não naturais, né? Então, sempre que a gente faz essa movimentação não natural, de novo, olhando o perfil, olhando todas as características mais naturais da pessoa, mas de fato a gente olhar que é o seguinte, o quanto que essa pessoa traz de bagagem e o quanto ela vai conseguir contribuir de uma forma muito mais apropriada. A gente tem exemplos, pega hoje o centro de treinamento hoje da Bruni, tem uma porrada de pessoas que participaram, vieram da fábrica. Essas pessoas têm uma visão diferente, essas pessoas sabem, cara, como é que funciona, qual é que é a dor do operador ali. Pois, como é que eu consigo dar um treinamento de fato que faça a diferença para a pessoa? E fazer esses rodízios, essas complementariedades que a gente chama, é muito, muito rico. É muito bacana pegar um executivo de negócio, vou pegar o exemplo, e esse cara vai para a fábrica, esse cara vai para a engenharia, porque ele, poxa, eu estava com o cliente e agora tá, mas e aí? Não é só o lado do cliente, como é que
como é que é a parte interna, quais são as dores internas, como é que a gente soluciona esses problemas do dia a dia, né? Então essa complementaridade da carreira é muito bacana. O Mova, ele tem uma série de instrumentos, artefatos, né? Capacitação de liderança, ou seja, o ecossistema Mova, ele tem vários plugs aí, né? Mas eu queria, Matias, que vocês pudessem trazer assim para a nossa audiência, né? O X, né? Para quem não conhece ainda a história do X, o X é um elemento da metodologia da Resolute, que a gente chama de Sistema Integrado de Gestão de Pessoas, né? Que ele acaba se modelando, né? Através da metodologia, a realidade de cada cliente. Mas eu imagino que o X lá, ele é um elemento muito pulsante dentro do Mova, né? Ele está disponível lá nos portais da empresa, né? Explica para a gente, assim, o X, a abordagem, como é que ele permeia, né? Diálogos de carreira, como é que ele está presente no endomarketing do Mova, assim, né? Ou, além do X, se tu queres também colocar algum outro artefato, instrumento, sim. assim, com essa relevância, né? Eu acho que o X está disposto também nesse livro aí, né? Para quem Tá tiver aqui, ó. curiosidade. Olha, fica aqui o spoiler, hein, gente, né? E aí, só te interrompendo, que eu acho que faz parte do processo de transparência da Bruni, né? Ele está totalmente aberto aqui, o X, na nossa literatura. Isso, de novo, né? É uma honra para a gente, né, contar com isso. Que legal. Bom, o modelo da Bruni em si, né? Se a gente for pensar, porque não um Y, né? O que normalmente a gente mais vê no mercado, o nosso modelo de carreira em X, ele se dá muito pelo fato disso que eu comentei antes, a gente ter um eixo administrativo e um eixo operacional. Então, a pessoa pode começar nesses dois eixos, se a gente fosse pensar assim, e depois escolher por seguir por um lado da gestão ou um lado técnico. Então, o X, apesar dele não ter mudado do Mova 1.0 para o Mova 2.0 em termos de, a não ser design e tudo mais, obviamente, ele continua sendo um X, né? Ele não trocou de letra. A gente foi dando uma musculatura, e essa palavra eu ouço usar bastante, mas foi dando uma musculatura diferente para o X durante os últimos anos. Hoje a carreira técnica na Bruni, ela ganhou um peso muito maior que antigamente era uma dor das pessoas que estavam lá. O Lúcio deu vários exemplos de pessoas que fazem transição, mas a gente ainda vai ter aquela pessoa que não quer fazer transição. Aquela pessoa que quer uma carreira técnica, e se ela não tiver oportunidade na empresa, com certeza o mercado vai oferecer uma oportunidade para ela. Então, isso foi uma coisa que a gente foi fazendo no X nos últimos anos. Se eu for dar números, eu sempre gosto de trazer isso, porque às vezes a galera, principalmente da remuneração, fica, o Matias vai lá no programa dos guris e só fala teoria. Então, na Bruni a gente tem hoje em torno aí se eu for pegar o grupo de coordenação, especialistas, que é como se fosse, são 2 grupos ocupacionais, mas é uma linha do nosso X, que, digamos assim, as bandas salariais são iguais dessa galera. Uma linha de liderança, né? Uma linha de gestão e técnica ali, né? Exato. Essas pessoas, apesar de serem especialistas ou coordenadores e coordenadoras, a gente tem hoje em torno de umas 25 pessoas como especialistas e aí umas 35, arredondando, pessoas como coordenadoras de fato, que tem equipe, que fazem gestão da galera. Se eu for voltar para o Mova 1.0, esse número era 50-10 no máximo, assim. Posso considerar essa proporcionalidade. Ou seja, a gente tem muito mais oportunidade para questões técnicas hoje também, que no passado a gente não tinha, né? Lembro das nossas discussões lá, era uma dor gigantesca da galera. Então a gente evoluiu bastante no que tange ao Mova, ao X em si, mas principalmente ao que ele transparece para as pessoas. Aí o Russo comentou dos artefatos, né? Hoje, se eu pegar a política de remuneração ou a estratégia de remuneração da Bruni, ela é bem clara para todas as pessoas. Então, a gente tem duas janelas de méritos no ano, a gente tem, se for pegar números de novo, mais de 600 promoções no ano passado. No case, eu até dei uma olhada essa semana para não perder se eu for pensar numa timeline, né? A gente tinha no case até 2020 em torno de 200, 250 promoções ano. Nos últimos 2 anos, em média, a gente bate 600 promoções ano, mais de 2.300 méritos ano, é quase assim um mérito por pessoa, se a gente for analisar. Obviamente isso pode variar, né? Mas a gente acredita muito que o X faz com que a transparência aconteça.
o Rusa comentou ali, obviamente no livro a gente não vai ter, mas na Bruni, se a pessoa entrar lá, vai ter naquele cargo ou naquele grupo ocupacional qual que é o grade mínimo daquele cargo e o grade máximo. Ah, tá, mas isso não quer dizer nada, Matias. Não, quer dizer porque a gente faz treinamentos com as pessoas e se ela souber calcular 1 mais 1 ali, ela vai chegar naquele grade, ela vai saber quanto a pessoa ganha. Então, isso que nem eu falei anteriormente, são coisas que fazem com que o Mova hoje seja um case de sucesso de fato dentro da empresa. Se eu for pegar o videozinho do Mova que a gente tem na internet, ele começa lá dizendo, imagine uma empresa em que você é o protagonista da sua carreira. Não é balela, assim, é fato. Então, o modelo em X garante isso, mas nos últimos anos, cada vez mais, ele garante que eu tenha opções. Então, essa foi a principal modelagem, e aí os instrumentos são auxílio para isso. Assim, quais são as minhas opções? Quais são as competências que eu tenho que ter? Tá, mas para onde eu posso crescer? Ah, eu não posso crescer nisso, então eu tenho que fazer isso. Isso hoje está bem descrito dentro da Bruni. Assim. Muito bom. Gente, vamos para um pinga-fogo aí, Adriano? Vamos lá, vamos tentar, né? Vamos lá. Eu vou largar aqui uma frase simples e vocês se organizem aí para ver quem quer largar na frente, né? Um momento difícil nessa trajetória, né? Pegando Mova, né? 2017 e 2025. O que vocês lembram, assim, um momento que possa ter tido como uma lição aprendida, né? Que a gente possa estar olhando para isso e quem está nos assistindo também, né? Poder aprender juntos, né? Sim. Bom, para mim, o Lúcio pode também comentar um momento dele, mas a gente sempre comenta que nem tudo são flores, né? Mas nos anos do Mova, se for pegar 2017, eu vou falar muito por 2018, foi quando eu entrei, mas a gente teve um ano específico nessa trajetória em que a gente fez uma redução significativa do nosso quadro que a gente chama de indiretos, né? Não são pessoas que trabalham na produção, são pessoas indiretas da produção. Então, a gente estava com um quadro muito inchado para o custo de mão de obra que a gente precisava atingir para o resultado que a gente quer. Obviamente, a gente não está num negócio filantrópico, né? Então precisamos gerar resultado de fato. E nesse momento foi bem depois do momento de virada do Mova 2.0. Assim. Então, a gente falar uma coisa que a gente proporciona carreira para as pessoas, proporciona movimentação e realizar uma certa redução significativa no número de pessoas, é algo que muitas vezes pode parecer ambíguo. Então, esse foi um momento difícil para mim que eu, Matias, me questionava assim, cara, tá, mas a gente lançou um troço aqui, agora vem uma diretriz do negócio que eu entendo, faço parte, assumo também como responsabilidade, mas como que eu vendo isso para as pessoas? E aí, a chave é o que o Lúcio falou, assim, firmeza de propósito. Não é porque a gente desligou pessoas ou fez algum movimento de adequação do nosso quadro que a gente não está olhando para a carreira das pessoas que ficam. Isso também é uma coisa que a Bruni mostra muito. Assim. Se eu estou na Bruni, eu estou sendo valorizado pelo aquilo que eu estou fazendo. Então, para mim, esse foi um momento difícil assim, nessa trajetória, que foi como se fosse um teste. Assim, tá, mas eu consigo sustentar isso mesmo com esse movimento ou não? E a gente conseguiu. Eu diria, Rosa, que eu me lembro de poucos momentos difíceis, de fato, nesse processo, assim. Claro, acho que o início foi um pouco marcante, por, de fato, as pessoas estavam acostumadas com um modelo completamente diferente, um modelo baseado totalmente no gestor imediato. E no que a gente larga o programa e começa a trabalhar e começa a dividir o protagonismo, gerou aquela expectativa, não, mas será que de fato é isso? Será que vai ser feito isso? É isso mesmo? Ou é mais para ter um status, uma coisa bonitinha? Então gerou um pouco de desconfiança e a gente teve que ser muito assertivo, muito convicto nas nossas coisas, entendeu? Nas nossas definições, no nosso programa. E de fato a gente gerou muita conversa, muito trabalho interno, justamente para dar força ao programa e firmar que de fato é aquilo que a gente quer. Isso que o Matias falou de variação de tamanho da empresa, variação de quadro, isso é inerente ao negócio. A gente
Tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não consegue controlar. Mas, independente dessa variação, a forma de trabalho está ali. A gente precisa manter a forma de trabalho. O que é muito ruim é, se acontecesse alguma coisa diferente, a gente perde o trabalho que vem sendo feito. Né? Uhum. Então, isso eu acho que é um grande ponto ali. E eu acho que, né, Adriano, esse depoimento que estão trazendo aqui reforça aquela tese também que a gente sempre acaba repetindo nos nossos clientes, que um modelo de carreira, um plano, né, dessa natureza, ele vai sofrer intempéries, né, de momentos de baixa, de momentos de alta, né, e não é por esse motivo que ele precisa ser ou pode ser descontinuado, né, porque a mensagem de descontinuar ela é muito ruim para as pessoas, né. E as pessoas entendem os movimentos para baixo e para cima do negócio, né? Mas em alguns momentos da nossa carreira a gente escutou, e eu acho que vale para a gente explorar essa lição aprendida de vocês aqui, de que, olha, estamos mal de vendas, a produção caiu, precisamos desligar um conjunto de pessoas, vamos congelar o modelo tal de carreira. E eu sempre digo assim, talvez seja o momento de mais usar aquele modelo, porque aí eu tenho diálogo à disposição, eu tenho um processo de desempenho à disposição. Talvez eu não vou ter, obviamente, por obviedade, lá o reajuste da meritocracia, né? Sim. Mas se eu tiver uma transparência, uma comunicação junto às pessoas, isso não vai ser problema. As pessoas vão entender. Agora o que não dá é dizer assim, não conversa mais com as pessoas porque nós estamos mal, né? Não vale só conversar, né, Adriano? Claro. Como estamos bem, né? Aí não tem graça, né? E são os momentos mais difíceis que testam a nossa cultura. A gente sempre comenta isso lá, né? Ou as mensagens que são passadas nos momentos difíceis, às vezes são as que mais vão marcar a pessoa. De fato, estou passando por um momento difícil, mas mesmo assim o cara vem aqui dialogar comigo, querer saber como é que eu tô, entender como é que eu tô me sentindo nesse processo. Acho que isso muda jogo, assim. Na bonança é muito mais fácil jogar, né? Então, em um momento de crise ou que a gente é testado em alguma coisa, manter aquele posicionamento ou afirmar símbolos, né, que é as mensagens que a gente dá, acho que é bem importante. Não, todos os processos de gestão de pessoas ali dentro do Mova, os instrumentos, eles, quando a gente conversa na bonança, acho que gera confiança, né, e proximidade para a gente conversar quando as coisas não estão indo tão bem. Então, acho que tem esse lado também. E aí, o programa ele não vai cair, né? Ele não vai se perder ali. Na verdade, ele vai ser olha, a gente tem confiança para conversar sobre aquilo que não está bom, porque quando está bom, a gente sentou, a gente conversou sobre evolução, sobre desenvolvimento, sobre reconhecimento. Agora, a gente vai ter que ter... A pauta muda, mas existe um ambiente de diálogo, né? Sim. O espaço de conversa, ele fica preservado, né? Claro. E isso foi semeado no momento de bonança, né? Então... Mas acho que realmente precisa de todo mundo exercitando aquilo no momento bom para quando não for bom a gente conseguir sustentar o processo, né? A vantagem do Mova é que ele já passou 4, 5 testes aí grandes. Então a gente já passou por esses pontos e a gente conseguiu manter, porque eu acho que tu tocaste, Adriano, num ponto crucial que é o seguinte: não é um questionamento ao programa. Nós temos que separar as coisas. Claro que, às vezes, a tendência é nós embolarmos todos os assuntos juntos. Mas a gente tem que separar. Não, isso aqui não tem nada a ver com o momento econômico que a empresa está passando. Isso aqui é um modelo de trabalho assim, assado. Não vamos deixar de fazer, não vamos desmerecer o trabalho que está posto frente ao que a gente precisa fazer frente à economia. Bom, a gente precisa fazer, vamos fazer. Claro que tem coisas que não vão se aplicar na totalidade, mas a gente mantém a forma de trabalho. À medida que a gente não mantém a forma de trabalho, aí a gente começa a regredir. A gente volta 1, 2 ou mais anos. E aí quando a bonança vem, mas nós tínhamos que fazer. Aí tu perdeu 3 anos. É isso. As coisas para resgatar isso. As coisas são continuidade. Não vamos imaginar que a Resolution chegou lá na Bruni em uma semana, montou o programa e estava tudo implementado. E não, cara, é um trabalho enorme. É um trabalho enorme de vocês, um trabalho enorme do time de RH para fazer diagnóstico, para montar, para cuidar no fazer, olhar todas as funções, olhar todos os cargos, fazer o planejamento. Se isso aí na primeira balançada a gente tira o pé e pois agora não sei, a gente volta lá atrás. Né? Então, isso é importante.
que vocês esperam, né? Claro, um dos propósitos aqui do Result Talks é que a gente possa disseminar conteúdo, aprendizagem, né? Levar, recuar, né? Experiências como essas aí para o mercado, né? Para a nossa audiência. O que vocês esperariam, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, as empresas, né? Que elas pudessem aprender, né? Com essa vivência aí de 7 para 8 anos que vocês têm, assim. O que fica de legado, né? O que vocês diriam, né, para aquelas empresas que eventualmente fossem bater na porta de vocês e, né, nos falem mais sobre o Mova, né? Eu diria, além do Mova, eu volto naquela frase que eu falei antes, assim, Ricardo, que normalmente as empresas é uma estrutura financeira, uma estrutura de prédios, máquinas, ou o que for, de negócio, o que for. O que faz a empresa nascer todos os dias são as pessoas. Se nós não entendermos as pessoas no centro disso, se a gente não entender que a empresa, de fato, a Bruni são as pessoas que dão vida à Bruni todos os dias quando começa o turno de trabalho, até o último turno de trabalho no sábado de tarde ali. Aquilo ali torna a Bruni viva, torna a Bruni lucrativa, torna a Bruni diferente, torna a Bruni competitiva no mercado. Tornando as pessoas o centro da atenção, como é que a gente cuida das pessoas? Como é que a gente gera essa prosperidade para as pessoas? Uma das formas de gerar prosperidade, de fato, é cuidar da carreira das pessoas, auxiliar a carreira das pessoas, proporcionar oportunidades para as pessoas, entendeu? E hoje, para nós, um pilar muito forte dentro da Bruni de fato, é o Mova para as pessoas se movimentarem, para as pessoas progredirem de carreira. E a gente tem inúmeros casos dentro da Bruni de dar uma satisfação, pelo menos pessoalmente, enorme de ver aquelas pessoas que ascenderam profissionalmente, em termos de educação, financeiramente, melhoraram a vida das pessoas. Isso dá uma satisfação, isso dá uma alegria e aquilo ali fortalece o nosso legado, que assim, a gente está fazendo a coisa certa, entendeu? Então isso é bem bacana. Eu sempre dou uma dica para quem pergunta sobre o Mova, isso que o Uso falou, não é uma situação hipotética, várias pessoas vêm fazer bem sobre o Mova, entender um pouquinho como a gente trabalha em relação a isso, mas eu acho que tem alguns pontos específicos do Mova que são sucesso, assim, mas um ponto que para mim me chama bastante atenção é como nós conseguirmos ouvir as pessoas. Acho que isso foi uma virada de chave bem grande no Mova e em todos os trabalhos que a gente vem fazendo no RH nos últimos anos. Assim. Ouvir as pessoas, as necessidades delas é muito legal. Se a gente for pegar principalmente hoje as gerações que estão chegando no mercado de trabalho, que já estão no mercado de trabalho, a Bruni é uma empresa relativamente jovem, se a gente for pegar a maior parte da sua massa de trabalho, vai ser a maior parte da geração Y, a geração Z também ela é bastante predominante. Então, como que eu atendo às necessidades dessas pessoas? O Mova está ali para isso, assim. Então, quando as pessoas vêm perguntar qual que é o segredo do sucesso do Mova, é o que eu comentei antes, assim, entender o negócio, mas fazer com que as pessoas se sintam parte daquele programa. Eu sempre brinco o nome do programa quando foi criado, ninguém pensou no slogan, mas é Mova e não pare, entendeu? Então, às vezes a pessoa vem com um papo lá no RH totalmente voltado ao pare e eu brinco, tá, o nome do nosso programa é pare ou é Mova? O gestor pensa, não, deixa eu ajudar o cara então. Aí a gente vai propondo coisas diferentes. Então, hoje o Mova faz parte da cultura da Bruni como algo que agrega na vida das pessoas. Mas é muito pelo fato que a gente entendeu, começou a ouvir as pessoas de uma maneira diferente, não num tom reclamatório, mas num tom de participação. Os exemplos negativos, normalmente eles reverberam muito mais que os positivos. Mas aí vai da capacidade da empresa de conseguir reverberar os positivos. O Mova mostra isso. Então, assim, durante esses 8 anos eu já tive vários símbolos de fazer isso. Às vezes tinha um jornal de promoções que tinha a fotinho do Matias lá em 2019 virando analista. Aí naquela época a gente achava isso super massa e tal. Olha só, todo mundo vê que o Matias virou analista. Depois isso, não está mais pegando, vamos pensar em outras coisas. Mas como reverberar os exemplos positivos foi uma coisa que a gente aprendeu também nos últimos anos, porque tu vê na própria fala do Lúcio, assim, que é
que é diretor da empresa. Ele conta as histórias das pessoas que deram certo. Assim. Teve várias pessoas que deram errado. Claro que sim. Assim como tem em todos os lugares. Mas como que a gente sustenta o programa? É com as pessoas que querem dar certo, muitas vezes. Porque senão a gente acaba tendo pessoas que reclamam, que não prosperam na carreira. Isso obviamente existe. Mas isso não quer dizer que o programa esteja errado. E aí, obviamente, tem vários ajustes de rota no meio do caminho, que é normal para qualquer organização. Mas a gente costuma vender bastante os exemplos positivos nossos, que começam desde o nosso CEO, que entrou conosco no nosso programa de estágio. Eu sou um exemplo que entrei no programa de estágio, o Lúcio também. Tem gente que começou no programa aprendiz, tem gente que foi contratada de fora agora, que veio de longe. Então a Bruni, ela investe bastante nisso. Assim. Muito bom, gente. Que história incrível, né? Que exemplo de disciplina, né? De coragem, né? De transparência e parabéns mais uma vez aí por toda essa história e que a gente possa, né? Continuar enxergando vocês, colhendo frutos, benefícios, né? E transformar a Bruni numa empresa, né? Cada vez melhor para a sociedade, para as pessoas, né? Enfim, para toda a comunidade. Gerando prosperidade, né? Gerando prosperidade, resultados, né? Conforme os mantras que foram colocados aqui. Tem algum ponto, pessoal, que vocês gostariam, assim, algum ponto que não foi escrito nesse capítulo aqui, nesse case, para a gente fazer o fechamento da nossa conversa, que vocês gostariam aí de destacar, negritar, sublinhar? Para mim, assim, tem um ponto, o Adriano já me ouviu falar várias vezes disso, mas eu não era do RH e eu fui para a área do RH. Então, quando eu entrei no RH, minha visão era de cliente do RH. Qual que era a minha visão? Não era legal, era uma visão, obviamente estou do outro lado, né? Então, assim, o cara não me fornece isso, não me fornece aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Quando eu entrei do outro lado, a gente vê como que funcionam as coisas e a complexidade de algumas coisas, assim. Mas de tudo que eu falei para negritar um ponto específico é assim, principalmente o pessoal da RH, ser o mais transparente possível dentro dos processos, dentro das políticas, dentro das comunicações. Quando a gente lançou o Mova 2.0, a gente fez um momento na frente do caminhão com todas as pessoas, onde eu expliquei como que é construída a nossa tabela salarial. Então eram 3.000 pessoas ouvindo como que é construída a tabela salarial. Isso era inimaginável há 5 anos atrás. Então, isso só foi permitido, obviamente, pela cultura de confiança que a gente vem construindo, mas também porque a gente acredita que a transparência muda jogo. Assim. Então, quando eu conto isso para algumas empresas que nos visitam, no intuito de, o pessoal sabe como é feita a tabela aqui, os caras estão brincando, assim. Vocês têm acesso? Não, basta o cara sentar do meu lado aqui, eu vou explicar para ele como é feito, como a gente calcula, como isso funciona. Então, esse é um exemplo de vários que fazem com que a nossa transparência, de fato, faz ou empodere a liderança para ser uma liderança totalmente diferente, que foi o começo da nossa conversa. Hoje a liderança, de fato, é quem sustenta o Mova e não o RH, não somente a direção, mas todo mundo que tá nesse circuito aí. Bacana. Acho que um ponto que estava refletindo sobre a tua pergunta ali, eu acho que as empresas se perguntarem assim, o que de fato elas querem, aonde querem chegar e o que elas estão fazendo para chegar. A medida me preocupa bastante a desconexão dos negócios. A hora que a gente imagina o Mova como somente uma ferramenta, uma caixinha, uma ferramenta lá de RH, o Mova, o programa que as empresas definirem, a chance do insucesso é muito grande. Tem que estar conectado ao negócio. Se não conectar ao negócio, vai ficar solto, vai ficar desatualizado, não vai ver necessidade. E aí a chance de insucesso, na minha visão, cresce bastante. Eu acho que um baita ponto assim, que potencializou muito, de fato, é nosso dar esse olhar a tudo que a gente está fazendo hoje na Bruni ao negócio. Uma visão de negócio, uma visão orientada ao negócio, uma visão que conecta ao negócio. Se a gente não conseguir achar essa conexão, no mínimo a gente tem que se reperguntar, mas por que a gente está fazendo? Se a gente consegue fazer sentido, dar sentido às coisas, a chance de a gente crescer, de a gente potencializar é bastante grande.
Então precisa ter essa convicção nesses pontos. Né? Muito bom, gente. Então, né? Matias e Lúcio, muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo tempo, por estarem aqui com a gente, por compartilharem toda a jornada com transparência, com abertura, com verdade, né? Falando do que dá certo, do que não dá. E acho que isso serve tanto, assim, ajuda vocês a olhar para a própria trajetória, né? Sim, e total. reconhecer toda a evolução, tudo que trouxe o Mova até aqui, já pensar o 3.0, 4.0, como também é uma contribuição, né? A geração de conteúdo para empresas que vão começar o trabalho, que pensam em fazer um trabalho, enxergar onde que ele pode chegar, né? Os pontos críticos. Então, muito obrigado aí pela presença, pela parceria de vocês conosco. Contem com a gente, né? Claro. E Rusa também, muito obrigado aí Valeu, por gente. toda a jornada aí de Mova, né? E de Resolution, Tamo né? junto, tamo É junto. uma história longa aí. Valeu. Com certeza. Queria também agradecer vocês, assim, pô, quando falo de Mova, vocês são pai da criança também, né? É. Então, assim, não existe Mova na Bruni sem a Resolution, sem o Ricardo, sem o Adriano. Vocês, pô, trabalharam bastante pra caramba para colocar esse projeto de pé. De fato, a Bruni, a gente tem uma parceria de longa data, a gente acredita nisso aí. E, cara, é só sucesso e a gente, de novo, eu acredito no Mova 3.0, que é uma coisa que vai ter que acontecer. A gente acredita nesse processo que a gente construiu junto e que vai dar muitos frutos ainda. Eu também, só para finalizar, tenho certeza que depois a galera do RH vai estar assistindo lá o episódio, então mandar um abraço para toda a galera do RH que fez todo o trabalho acontecer conosco. Rafaela também, nossa gestora que patrocina muitas coisas, assim como a diretoria. Então a galera vai dar uma audiência para o programa depois, não posso deixar de mandar um abraço para eles. Que bacana. Maravilha. E para você aí que nos acompanhou, mais uma vez um convite, né, para vocês conhecerem o case aqui na íntegra, na edição aqui do livro mais recente da Resolution, Carreiras e Movimentos. Muito obrigado, pessoal, né, e até a próxima.